E se o valentão da escola pegasse a garota errada, com uma conexão tão poderosa que poderia mudar tudo? Essa história inspiradora acompanha Maya Williams, uma aluna nova e tranquila que se torna o alvo de Bryce Carter, o cara mais temido da escola. Ele acha que ela é fraca, uma vítima fácil. Mas o que ele não sabe é que Maya tem um segredo. Um segredo que vai virar o jogo da maneira mais inesperada. Fique até o final, pois o que começa com a arrogância de um valentão terminará com sua queda. Maya Williams desceu do ônibus, segurando as alças de sua mochila enquanto olhava para a enorme entrada da Clearview High School, em Houston, Texas. O ar fresco do outono trazia o cheiro da grama recém-cortada e da calçada ainda quente do calor persistente do verão. Os alunos se movimentavam em grupos, risadas e conversas informais preenchiam o espaço ao seu redor. Mas Maya se sentia uma estranha. Ela não era estranha a novas escolas. Na verdade, essa era sua quarta transferência em apenas 3 anos. Algumas crianças se mudaram porque seus pais conseguiram novos empregos. Maya se mudou porque precisava de um novo começo, mais uma vez. Ela manteve a cabeça baixa enquanto caminhava em direção às portas principais, na esperança de se misturar. Alguns alunos viraram a cabeça, curiosos sobre a garota nova, mas ela evitou seus olhares. A Clearview High não era particularmente especial. Uma grande escola de subúrbio, em sua maioria cheia de crianças de classe média que se conheciam desde o jardim de infância. O time de futebol americano era decente, a torcida era popular e a hierarquia social já estava estabelecida muito antes da chegada de Maya. Nada disso importava para ela. Seu objetivo era um só: permanecer invisível. Lá dentro, o corredor fervilhava de energia. Os armários batiam, os tênis rangiam contra o piso de ladrilhos e os professores tentavam reunir os alunos em suas salas de aula antes que o primeiro sino tocasse. Maya continuou andando, segurando sua agenda. Ela estava acostumada com essa rotina: encontrar seu armário, descobrir onde se sentaria no almoço e, o mais importante, identificar as crianças das quais precisava ficar longe. Foi então que ela viu Bryce Carter, alto, de ombros largos, com uma confiança sem esforço que só os caras mais populares e intocáveis do ensino médio tinham. Ele estava encostado em uma fileira de armários, cercado por um grupo de garotos que vestiam jaquetas, cada um rindo de algo que ele acabara de dizer. Mesmo à distância, Maya podia ver que ele tinha uma aura de controle, do tipo que fazia com que as pessoas o seguissem ou o temessem. Ela conhecia o tipo dele. Bryce era o garoto de ouro, quarterback famoso, boa aparência, família rica. Mas havia algo mais. O modo como os alunos ao seu redor riam um pouco demais. O modo como se mexiam nervosamente quando ele falava. Maya reconheceu o padrão. Ela já havia conhecido garotos como Bryce antes, aqueles que prosperavam com o poder e a intimidação. Ela não planejava chamar a atenção dele, mas o destino tinha outras ideias. Ao passar por ela, alguém esbarrou em seu ombro. Não foi um acidente. Seus livros caíram no chão e se espalharam pelo corredor. Alguns alunos se viraram para observá-la, alguns deles rindo. Ela se abaixou rapidamente, ignorando a queimação em suas bochechas. Bem, o que temos aqui? Maya congelou. Ela não precisou olhar para cima para saber de quem era a voz. Bryce Carter. Sua voz era calma, divertida, mas tinha um toque especial, como um leão brincando com sua presa. Ela podia ouvir os amigos dele rindo atrás dele. Lentamente, ela olhou para cima. Bryce estava sobre ela, de braços cruzados, com aquele sorriso irritante que ela já tinha visto em valentões que sabiam que dominavam a escola. "Acho que nunca vi você antes", disse ele. Maya não respondeu. Apenas pegou seus livros e se levantou, passando por eles sem dizer uma palavra. Mas Bryce ainda não havia terminado. "Ei, onde estão suas maneiras?", ele gritou, sua voz atravessando o corredor. "Eu lhe fiz uma pergunta." Maya continuou andando. Ela já havia jogado esse jogo antes. A melhor maneira de lidar com pessoas como ele era não se envolver. Mas Bryce não gostava de ser ignorado.
foi quando ela sentiu um puxão forte em sua mochila, puxando-a ligeiramente para trás, não o suficiente para machucá-la, mas o suficiente para que ela soubesse que Bryce não estava deixando isso passar. Maya parou. Lentamente, ela se virou. Por um momento, o corredor ficou em silêncio. Até mesmo os alunos que não estavam prestando atenção antes começaram a observar. Ela encontrou o olhar de Bryce e, pela primeira vez, algo cintilou em seus olhos. Curiosidade, talvez até um pouco de surpresa. Você não deveria ter feito isso, disse Maya em voz baixa. Bryce levantou uma sobrancelha e depois riu, um riso lento e zombeteiro. E por que isso? Ele sorriu. Maya não respondeu, apenas sustentou o olhar dele, sem hesitar. Bryce inclinou a cabeça. Você é meio esquisita, sabia? Alguns risos vieram de seus amigos. Maya se virou e foi embora. Ela não precisou olhar para trás para saber que Bryce ainda não havia terminado com ela, e ele não tinha ideia do tipo de erro que estava prestes a cometer. O resto do dia passou em um borrão. Maya ficou no fundo da sala de aula, respondendo apenas quando necessário, evitando contato visual. Ela almoçou sozinha, encontrando um lugar perto da borda do refeitório onde podia observar sem ser observada. Bryce e seus amigos eram os donos do refeitório. Eles ocupavam a maior mesa no centro, conversando alto, rindo como se não estivessem nem aí para nada. De vez em quando, Maya sentia os olhos dele se voltarem para ela, mas ele não se aproximava, ainda não. No final do dia, Maya estava aliviada por finalmente ter saído da escola. O calor de Houston ainda era forte, fazendo com que a calçada brilhasse enquanto ela caminhava em direção ao ponto de ônibus. Assim que pegou o celular, ouviu uma voz atrás dela. Ei, garota nova! Ela se virou. Bryce estava ali, com as mãos nos bolsos, um sorriso ainda estampado no rosto. Atrás dele, alguns de seus amigos estavam esperando. Maya suspirou. O que você quer? Bryce deu um passo lento para frente. Você tem um problema de atitude, sabia? Maya não respondeu. O sorriso de Bryce se alargou. O quê? Você acha que é melhor do que eu? Maya soltou uma risada curta, não nervosa, não assustada, apenas divertida. E isso, acima de tudo, pegou Bryce desprevenido. Acho, disse ela lentamente, que você deveria ir embora. O sorriso de Bryce vacilou por meio segundo, antes de se recuperar. Ah, sim? Ele se aproximou mais um passo, elevando-se sobre ela. E por que isso? Maya se inclinou um pouco, com a voz um pouco acima de um sussurro. Porque você não faz ideia de quem eu sou. Bryce deu uma risadinha, balançando a cabeça. E quem é você exatamente? Maya não respondeu. Em vez disso, ela deu um passo para trás, levantou o telefone e pressionou um único botão na tela. Um motor rugindo alto encheu o ar. Um Dodge Charger Hellcat preto parou ao lado do meio-fio, o tipo de carro que fazia as pessoas se virarem. A janela escurecida se abriu lentamente, e lá estava ele. Vin Diesel. O sorriso de Bryce desapareceu. Maya se virou de volta para Bryce, sorrindo pela primeira vez naquele dia. Ainda me acha esquisita? Perguntou ela. Bryce não respondeu porque, pela primeira vez na vida, era ele quem estava se sentindo pequeno. Maya observou enquanto o sorriso confiante de Bryce desaparecia, sua mandíbula se fechava, seus olhos se moviam entre ela e a figura inconfundível sentada no banco do motorista do Dodge Charger. O ar parecia denso. A arrogância brincalhona de sua postura agora estava enrijecida pelo desconforto. Ele deu meio passo para trás, seus amigos atrás dele trocaram olhares nervosos, nenhum deles ousando falar. Maya, por outro lado, não teve pressa. Ela ajustou a alça da mochila, exalando lentamente, como se não tivesse acabado de virar o jogo contra o autoproclamado rei da escola. Vin Diesel não disse nada no início. Ele apenas ficou sentado, com uma mão no volante, o olhar fixo em Bryce. Era um olhar que carregava peso, o tipo de presença que não precisava de palavras para enviar uma mensagem. Bryce engoliu em seco. Espere um segundo, murmurou ele, quase como se estivesse se convencendo de que aquilo não era real.
Sua voz, normalmente tão arrogante, tinha uma súbita ponta de incerteza. Ele olhou para Maya novamente, desta vez realmente olhando, como se estivesse tentando juntar as peças de algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Maya se inclinou um pouco, apenas o suficiente para que Bryce a ouvisse, embora tenha se certificado de manter a voz firme e baixa. "Ainda acha que sou apenas uma garota qualquer?" perguntou. O pomo de Adão de Bryce balançou enquanto ele engolia novamente, sua boca se abrindo e fechando como se ele quisesse dizer algo, mas tivesse perdido toda a capacidade de formar palavras. Então Vin falou. "Entre, garoto", disse ele, sua voz calma, mas firme. Não era uma pergunta. Maya não hesitou. Ela passou por Bryce, pelo silêncio atônito da multidão que começara a se formar, e abriu a porta do passageiro. No momento em que ela entrou, Vin engatou a marcha do carro. O Charger soltou um rugido profundo quando se afastou do meio-fio, deixando para trás um corredor de escola secundária cheio de sussurros e olhos arregalados. Por um momento, nenhum dos dois falou. A cidade de Houston passou embaçada pelas janelas. O sol do final da tarde lançando longas faixas de laranja e dourado no painel do carro. Maya deixou que seus dedos batessem levemente contra o joelho, exalando enquanto finalmente deixava de lado a tensão que vinha se acumulando desde que pisou pela primeira vez naquele campus. Vin manteve os olhos na estrada, com os dedos batendo ritmicamente no volante. "Você está bem?" Maya fez um breve aceno de cabeça e, depois de uma pausa, soltou uma pequena risada. "Isso foi meio dramático, não foi?" Vin sorriu, com seu meio sorriso característico aparecendo em seu rosto. "Um pouco." Ela balançou a cabeça, deixando seu olhar se desviar para a janela. "Eu não queria que eles descobrissem dessa forma." Vin olhou para ela. "E qual teria sido a melhor maneira? Deixar que um marginal como aquele passasse por cima de você?" Maya suspirou, recostando a cabeça no assento. "Eu não ia deixar que ele passasse por cima de mim. Eu estava apenas esperando." Vin levantou uma sobrancelha. "Pelo quê?" Ela deu de ombros. "Pelo momento certo." Vin ficou em silêncio por um momento antes de soltar uma risada suave. "Você parece comigo quando eu tinha sua idade." Maya se virou para ele, o canto de seus lábios se contraindo em um sorriso. "Esse é um pensamento assustador." Vin soltou uma gargalhada completa dessa vez, balançando a cabeça. "Espertinho." Eles dirigiram em um silêncio confortável por um tempo, a tensão de antes se dissipando à medida que a familiaridade de suas brincadeiras se instalava. Mas Maya sabia que o fato de o momento ter passado não significava que o problema tivesse desaparecido. Bryce Carter não era do tipo que deixava as coisas passarem e, mesmo que ele estivesse assustado naquele momento, o medo tinha um jeito engraçado de se transformar em raiva. Quando eles pararam na entrada da garagem de sua casa, uma casa elegante e moderna, escondida em um subúrbio tranquilo de Houston, Maya soltou o cinto de segurança, mas não se mexeu para sair imediatamente. Vin percebeu. "Algo mais em sua mente?" Maya hesitou, depois exalou. "Ele ainda não terminou comigo, Vin." Vin a estudou por um longo momento. "Não", disse ele finalmente, sua voz firme. "Mas você também não terminou com ele." Maya encontrou seu olhar. "Você acha que eu deveria revidar?" Vin se inclinou para trás em seu assento, descansando o braço no volante. "Acho que você precisa estar pronta, porque caras como ele não gostam de perder." Maya apertou os lábios pensando, e então finalmente assentiu. "Sim, eu sei." Na manhã seguinte, na escola, Maya esperava sussurros. O que ela não esperava era a quantidade de pessoas que estavam sussurrando. Ela caminhava pelo corredor, sempre sentindo o peso de uma centena de olhares voltados para ela. Os murmúrios que se espalhavam pelos grupos de alunos como um incêndio. Alguns estavam curiosos, outros se divertiam e outros, como os amigos de Bryce, estavam completamente irritados. Ela os avistou perto dos armários, um grupo unido de atletas e aspirantes a durões, todos eles lançando olhares de reprovação para ela. Bryce estava no meio, encostado no metal, de braços cruzados.
Quando a viu, ele não sorriu, apenas a encarou. Maya não recuou. Ela sustentou o olhar dele por meio segundo a mais do que o necessário antes de se virar e caminhar para sua classe. Ela podia ouvi-lo sussurrando atrás dela, mas não se importou. Se Bryce queria jogar um jogo longo, ela também poderia jogar. Na hora do almoço, as coisas haviam se intensificado. Enquanto carregava sua bandeja em direção a uma mesa vazia, um dos capangas de Bryce, Ryan, um jogador de linha com mais músculos do que células cerebrais, acidentalmente colocou o pé para fora. Maya se sentiu tropeçar, mas se segurou antes que pudesse cair completamente, com a bandeja fazendo um leve barulho. Alguns alunos se viraram para observá-la, com os olhos passando entre ela e o grupo de atletas que agora estavam rindo como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Maya se endireitou, arrumando a bandeja. Ela não reagiu, o que pareceu irritá-los ainda mais. "O que foi, Ryan?" sorriu. "Não tem volta, princesa." Maya exalou bruscamente, mal conseguindo conter o sorriso. "Eu só não sabia que os homens das cavernas ainda existiam." Os alunos ao redor soltaram um coletivo e o sorriso de Ryan vacilou. Bryce, que estava observando tudo, inclinou a cabeça levemente, como se estivesse tentando descobrir qual seria seu próximo passo. Maya não esperou que eles pensassem em algo. Ela passou por eles, sentou-se à sua mesa e começou a comer como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia que Bryce não ia deixar isso passar. Quando o último sino tocou, ela já estava preparada para que algo acontecesse. Por isso, quando encontrou seu armário completamente destruído, com os livros jogados no chão e marcadores rabiscados em todo o metal, não ficou surpresa. Ela suspirou, encostando-se no armário ao lado. Alguns alunos ficaram por perto observando, nenhum deles corajoso o suficiente para entrar. Mas todos investiram o suficiente para ver o que ela faria. Maya se abaixou, pegando os livros um a um, empilhando-os de forma organizada. Suas mãos não tremiam, sua expressão não vacilava. Ela podia sentir Bryce observando-a do outro lado do corredor, esperando. Então, ela não lhe deu nada. Ela se levantou, fechou o armário e foi embora sem dizer uma palavra. Isso, mais do que qualquer outra coisa, pareceu enervá-lo. Naquela noite, em casa, Maya se sentou à mesa da cozinha, batendo os dedos na superfície de madeira enquanto Vin Diesel se apoiava no balcão, de braços cruzados, observando-a atentamente. "Eles destruíram meu armário hoje", disse ela finalmente. Vin levantou uma sobrancelha. "Essa é a melhor jogada deles?" Maya sorriu. "Por enquanto." Vin assentiu lentamente com a cabeça. "Então qual é a sua?" Maya ficou quieta por um momento, então finalmente sorriu. "Vou deixá-lo cavar sua própria cova." Vin sorriu. "Essa é a minha garota." Maya se recostou na cadeira, sentindo a emoção familiar do controle se instalar em seus ossos, porque Bryce Carter achava que era ele quem comandava o jogo. Mas Maya estava apenas começando. Maya sabia exatamente o que estava fazendo. Ela já tinha visto caras como Bryce antes. Falastrões, cheios de si, sempre precisando de um público para validar sua crueldade. Eles prosperavam com as reações que obtinham, com o medo que instilavam, com o poder que pensavam ter. Mas a verdade é que caras como Bryce não eram tão invencíveis quanto queriam que todos acreditassem. Eles cometiam erros, e Maya era paciente. Ela o deixaria continuar cavando sua própria cova até que não houvesse mais saída. Na manhã seguinte, ela entrou na Clearview High, como se nada tivesse acontecido. Os sussurros ainda estavam lá, mas agora eram diferentes. Ontem, as pessoas estavam sussurrando sobre a garota que fez Vin Diesel buscá-la em um carro potente. Hoje, estavam sussurrando sobre o que Bryce havia feito em seu armário. A escola estava dividida. Alguns achavam hilário, outros achavam que Bryce estava apenas se envergonhando, e Maya podia sentir a mudança. No momento em que as pessoas começavam a questionar a autoridade do rei, seu reinado se tornava mais fraco. Bryce estava encostado nos armários, como de costume, cercado por seu grupo de atletas. Eles estavam rindo de alguma coisa,
provavelmente de mais uma de suas piadas cruéis. Mas quando Maya passou por eles, a conversa parou. Os olhos de Bryce se voltaram para ela, esperando uma reação. Algum tipo de reconhecimento de que ela ainda estava incomodada com o que havia acontecido ontem. Mas ela não o fez. Passou por ele sem sequer fazer uma pausa. Só isso fez com que a expressão dele se tornasse mais rígida. Na hora do almoço, ela podia sentir a tensão aumentando. Bryce não estava acostumado a ser ignorado. Ele prosperava no controle e Maya não estava seguindo suas regras. Ele precisava fazer algo maior, algo público. Por isso, ela não se surpreendeu quando entrou no refeitório e o viu sentado em sua mesa habitual com um sorriso esboçado no rosto enquanto ele dizia em voz alta: "Ei, Maya, você ainda está chorando por causa do seu armário?" A cafeteria se aquietou um pouco. Os alunos se entreolharam. Maya nem sequer estremeceu ao pegar sua bandeja e passar por ele até seu assento habitual. Mas Bryce ainda não havia terminado. "Acho que você não consegue lidar com isso, não é? Talvez seu papai malvado devesse vir lutar suas batalhas por você." Isso chamou mais atenção. Algumas risadas, alguns olhares desconfortáveis. Maya finalmente olhou para ele. "É engraçado", disse ela, com a voz calma. "Você fica falando do meu pai como se não fosse você que quase se mijou todo quando o viu." A cafeteria ficou em silêncio. O rosto de Bryce escureceu, seus amigos se mexeram desajeitadamente, sem saber se deveriam rir ou fingir que não ouviram. Maya deu uma mordida lenta em sua comida, sem tirar os olhos de Bryce. Ela queria que ele se sentisse assim, constrangido, vulnerável, porque caras como ele não sabiam como lidar com o fato de serem transformados em piada. Bryce cerrou a mandíbula, forçando um riso, embora tenha sido apertado, tenso. "Você se acha durão, hein?" disse ele, andando por aí como se fosse o dono do lugar, só porque conseguiu que um pai rico e famoso o buscasse em um carro de luxo. Sua voz era alta o suficiente para que todos pudessem ouvir. "O quê? Você acha que é melhor do que nós?" Maya inclinou ligeiramente a cabeça. "Não", disse ela simplesmente. "Eu não preciso provar nada." E essa era a diferença. Bryce passou a vida inteira provando que era o mais durão, o mais forte, o mais intocável. Maya não precisava provar nada porque sabia quem era, e isso, acima de tudo, o deixava furioso. Foi aí que ela viu, no momento em que Bryce tomou sua decisão, a forma como seus músculos ficaram tensos, a forma como sua mão se fechou em um punho antes de ele rapidamente forçá-la a relaxar. Ele ainda não havia terminado. Iria tentar algo pior, e Maya estava pronta. Depois da escola, ela manteve o ritmo lento enquanto caminhava em direção ao estacionamento. Ela sabia que Bryce estaria esperando, e com certeza, lá estava ele, encostado no carro de braços cruzados, com uma expressão ilegível. Seus amigos não estavam com ele dessa vez. Isso era apenas entre eles agora. Maya parou a alguns metros de distância, levantando uma sobrancelha. "Deixe-me adivinhar. Outro discurso brilhante sobre como eu não pertenço a este lugar?" Bryce exalou bruscamente pelo nariz. "Não", disse ele. "Só quero saber uma coisa." Maya cruzou os braços. "E o que é isso?" Bryce a estudou por um longo momento, depois disse: "Por que você não revida?" Sua voz não era zombeteira dessa vez. Não era arrogante ou cruel. Era outra coisa. Curiosidade genuína. Maya considerou a pergunta por um segundo, depois deu de ombros. "Por que eu não preciso?" Bryce zombou, balançando a cabeça. "Não é assim que funciona, Williams. Pessoas como eu nós empurramos e pessoas como você ou empurram de volta ou são atropeladas." Maya se aproximou um pouco mais, baixando a voz. "Ou talvez pessoas como eu esperem. Deixamos que pessoas como você continuem pressionando, cometendo erros, provando a todos o quanto são fracas. E então, quando você estiver no meio da bagunça que fez, não precisaremos fazer nada. Você já se destruiu." Bryce a encarou e, pela primeira vez, Maya viu algo tremeluzir em sua expressão. Dúvida. Mas ele a cobriu rapidamente. "Você acha que já me entendeu?" disse ele, forçando um sorriso. "Você não sabe absolutamente nada sobre mim." Maya o estudou.
Talvez não, mas sei que você está com medo. O corpo inteiro de Bryce ficou rígido. Não tenho medo de você. Maya sorriu, mas não havia calor nele. Não de mim, disse ela. De ser irrelevante, de perder, de acordar um dia e perceber que ninguém se importa com você, a menos que você esteja fazendo outra pessoa se sentir pequena. É isso que realmente o assusta, Bryce. Ele cerrou a mandíbula, com as narinas levemente dilatadas. Maya podia ver a guerra acontecendo dentro da cabeça dele, a necessidade de atacar, de retomar o controle. Mas não havia nada que ele pudesse dizer, nada que pudesse fazer, porque no fundo, ele sabia que ela estava certa. Maya balançou a cabeça. Eu não preciso lutar com você, Bryce. Você já está lutando contra si mesmo. Ela se virou e foi embora, e pela primeira vez desde que o conhecera, Bryce não teve uma resposta. Naquela noite, Maya sentou-se à mesa da cozinha, mexendo o gelo em sua bebida enquanto Vin Diesel se encostava no balcão, observando-a. Aconteceu uma coisa hoje, disse ela finalmente. Vin levantou uma sobrancelha. Com o Bryce? Maya assentiu com a cabeça. Acho que entrei na cabeça dele. Vin sorriu. Bom, Maya exalou. Mas isso não significa que ele tenha terminado. Vin a estudou por um momento, depois se aproximou e se sentou em frente a ela. Você quer terminar? Maya franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Vin se inclinou ligeiramente para a frente. Você poderia acabar com isso agora mesmo. Chamá-lo para sair, envergonhá-lo na frente de toda a escola. Você tem mais poder do que pensa, garota. Maya ficou em silêncio por um longo momento, então finalmente balançou a cabeça. Não, disse ela. Eu quero que ele mesmo acabe com isso. Vin sorriu. Esperto. Maya se inclinou para trás, esticando os braços acima da cabeça. Sim, mas vai ser preciso paciência. Vin deu uma risadinha. Ainda bem que você tem bastante, Maya sorriu. Sim, eu tenho. E ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que Bryce Carter se destruísse. Maya sabia que o jogo estava chegando ao fim. Bryce havia insistido e insistido, esperando que ela cedesse, mas, em vez disso, era ele quem estava se desvendando. Ela via isso na maneira como os olhos dele se desviavam quando ela entrava em uma sala, na maneira como ele parecia mais tenso toda vez que alguém mencionava o nome dela, na maneira como seus amigos não riam mais tão facilmente de suas piadas. Ele sempre foi o que tinha o controle, o que tinha todo o poder, mas agora ele estava se agarrando a palhas, tentando desesperadamente se agarrar a algo que já estava escapando por entre seus dedos. O último prego no caixão veio 2 dias depois. A escola já estava alvoroçada com a notícia antes mesmo de Maya chegar naquela manhã. Ela entrou pela porta da frente e imediatamente percebeu as vozes abafadas, os risos abafados, a maneira como as pessoas se amontoavam, sussurrando e olhando para os armários. Algo havia acontecido, e ela tinha a sensação de que já sabia o que era. Ela se dirigiu à multidão que havia se reunido perto do armário de Bryce. Os alunos estavam olhando, alguns tirando fotos com seus celulares, outros murmurando em descrença. E ali, espalhada por toda a porta de metal, havia uma coleção de capturas de tela impressas, mensagens, comentários, conversas diretas, todas as coisas cruéis, vis e degradantes que Bryce já havia dito sobre as pessoas pelas costas. Algumas eram sobre alunos da escola, pessoas de quem ele fingia ser amigo, para depois zombar delas em particular. Outras eram piores, comentários sobre professores, comentários racistas e sexistas, coisas que não podiam ser ridicularizadas como piadas. Mas a pior parte, as marcas de tempo nessas mensagens mostravam que não eram de anos atrás. Eram recentes. Bryce abriu caminho entre a multidão, com o rosto pálido e os olhos arregalados ao ver o que havia sido postado. Que diabos é isso? Sua voz era aguda, suas mãos tremiam levemente quando ele arrancou os papéis do armário, mas já era tarde demais. O estrago já estava feito. Maya não precisou dizer nada. Ela simplesmente se encostou no armário oposto, com os braços cruzados, observando a reputação de Bryce desmoronar diante de seus olhos,
observando as mesmas pessoas que costumavam rir de suas piadas, agora olharem para ele com repulsa, observando seus amigos se afastarem lentamente, distanciando-se, não querendo cair com ele. Bryce se virou e seus olhos se fixaram nos dela. Dessa vez, não havia sorriso arrogante, nem falsa bravata, apenas raiva pura e sem filtro. Você fez isso, sibilou ele com a voz baixa, tremendo de fúria mal contida. Maya inclinou ligeiramente a cabeça. Fui eu? As narinas dele se dilataram. Você se acha muito esperto, não é? Acha que isso a torna melhor do que eu? Maya deu um passo lento para a frente, sua voz calma, mais firme. Não, Bryce. Acho que isso faz de você exatamente quem você é. A única diferença é que agora todo mundo vê. A única diferença é que agora todo mundo vê isso também. Os punhos dele se fecharam ao lado do corpo, todo ele vibrando de raiva. Por um segundo, ela pensou que ele poderia realmente perder a cabeça, que poderia realmente bater nela ali mesmo, no meio do corredor. Mas ele não o fez. Não podia, porque se o fizesse, isso só provaria que ela estava certa. Em vez disso, ele deu meia volta e saiu em disparada, empurrando os alunos enquanto passava. Mas Maya sabia que, por mais longe que corresse, não conseguiria escapar. Seu reino havia caído e não havia como reconstruí-lo. Naquela tarde, ao sair da escola, ela encontrou Vin Diesel encostado em seu carregador, esperando. Ele estava com a expressão calma de sempre, mas havia algo mais em seus olhos, algo orgulhoso. Ela se acomodou no banco do passageiro, exalando lentamente. Vin não ligou o motor imediatamente. Ele apenas olhou para ela. Está pronto, não é? Maya assentiu com a cabeça. Está pronto. Vin a estudou por um momento, depois sorriu. Você nem precisou dar um soco. Maya sorriu, recostando a cabeça no assento. Não precisei. Ele deu uma risadinha, finalmente girando a chave na ignição. O Charger ganhou vida quando eles se afastaram da escola. Então, e agora? Maya pensou sobre isso. Pensou sobre as últimas semanas, sobre tudo o que havia levado a esse momento. Pensou sobre o quanto havia mudado, não apenas com Bryce, mas com ela mesma. Ela se virou para Vin, com um pequeno sorriso nos lábios. Agora eu finalmente vou poder aproveitar o ensino médio. Vin riu, balançando a cabeça. Essa é a minha garota. E enquanto eles aceleravam pela estrada, o peso que estava pressionando o peito de Maya por tanto tempo finalmente desapareceu. Ela havia vencido, não por ser mais barulhenta, mais forte ou mais cruel, mas por ser mais esperta, por ser paciente, por deixar que a verdade fizesse todo o trabalho por ela. E quanto a Bryce Carter, ele era apenas mais um conto de advertência, um lembrete de que o poder construído com base no medo nunca dura, e que às vezes os mais silenciosos são os que você mais deve temer.